A internet é um recurso essencial que conecta pessoas globalmente e permite pesquisar quase qualquer assunto. É uma ferramenta que tem sido usada para resolver inúmeros mistérios, desde casos históricos não solucionados até atividades criminosas mais recentes. Número 10. Emília Inácio era uma jovem gentil e inteligente, mãe de 2 filhos, quando teve sua vida tirada de forma violenta em abril de 2014. Sua filha, Kiane de Jesus, tinha apenas 11 anos na época. Kiane passou 10 anos buscando justiça e usando as redes sociais para isso. Emília tinha 28 anos na época do crime. Ela se formaria em maio na Universidade de Maryland, em estudos jurídicos. Seus amigos e familiares a conheciam como uma jovem carinhosa que queria ajudar os outros. Seus objetivos eram ser advogada e apoiar a comunidade imigrante. Cerca de 4 anos antes, ela começou a namorar Juan Miguel Harman. Por fora, parecia que eles tinham um bom relacionamento. Segundo familiares, não havia sinais de violência. Mas Kiane contou outra história. Ele agredia Amélia mesmo grávida do filho deles. Ao terminar com Rahman, Kiane notou que sua mãe ficou mais confiante e extrovertida novamente. Infelizmente, Roman não pôde ser mantido afastado por muito tempo. Nas reportagens iniciais sobre o caso, foi alegado que o casal havia se reconciliado e que, na verdade, tinham saído para um encontro na noite do ataque. De acordo com Kiane, Roman havia atraído Emília para sair para jantar com ele. Ela não voltou para casa naquela noite, o que era muito incomum para ela. Na semana seguinte, os entes queridos buscaram por Emília. Era impensável que ela pudesse ter decidido desaparecer por vontade própria. Ela era uma mãe trabalhadora e dedicada. Colegas de classe disseram que Emília comentou sentir falta dos filhos, mesmo ficando pouco tempo fora estudando. Após uma semana de buscas, o corpo de Emília foi achado em seu carro perto de casa. Ela foi atingida várias vezes por objeto cortante, aparentemente na mesma noite do desaparecimento de Emília. Desde o desaparecimento de Emília, ninguém conseguiu contato com Rahman, que logo virou o principal suspeito. Logo descobriram que ele já havia comprado passagens para o México antes do ataque. Se Rahman fosse o responsável, claramente teria sido um crime premeditado. Para a frustração da família de Amélia, Roman aparentemente desapareceu assim que chegou ao México. Havia pouco que a polícia pudesse fazer para trazê-lo de volta, e a investigação do caso se tornou incrivelmente difícil. Não havia outros suspeitos, e o caso rapidamente esfriou. Kiane ficou frustrada com a falta de ação no caso de sua mãe, e com medo do que Roman pudesse fazer com ela ou com outras mulheres. Junto com uma prima, ela iniciou uma campanha nas redes sociais para levar Ramon à justiça. Ela compartilhou online o caso de sua mãe para mostrar que ela era mais do que uma vítima de crime violento. Ela falou do esforço da mãe para garantir uma boa vida a Kiane e sobre seus planos futuros. Em dezembro de 2023, alguém no México entrou em contato com Kiane pelo Instagram. Ela tinha visto o vídeo e reconheceu Rahman, que agora usava o nome Pablo. Kiane contatou a polícia e menos de 3 semanas após a mensagem, as autoridades do México prenderam Rahman. O que se seguiu foi um longo processo de extradição para trazer Rahman aos Estados Unidos para ser julgado. Ele chegou no fim de 2025, com julgamento marcado para fevereiro de 2026. Número 9. A história de Garage Bad Dream Adventure parece mais uma lenda urbana dos games do que um videogame de verdade. O título japonês estava repleto de imagens surreais e horripilantes e não podia ser encontrado em lugar nenhum na internet. O esforço dedicado de um público online de nicho garantiu que esse jogo misterioso não permanecesse como mídia perdida e trouxe Garage para o mundo todo. Discussões sobre Garage já aconteciam no 4chan muito antes de 2017. Devido à natureza do site, é comum boatos sobre videogames surgirem nos fóruns. Para alguns de fora, Garage Bad Dream Adventure podia parecer apenas um boato. Ele teria sido criado em 1999 por Tomone Sakuba, artista japonês.
Apenas cerca de 3.000 cópias foram produzidas e ele nunca foi lançado fora do Japão. Não havia tradução para o inglês ou para qualquer outro idioma, o que tornava difícil determinar a história. Apenas algumas imagens do jogo pareciam existir online, o que só deixava as pessoas ainda mais intrigadas. Mas o fato de terem encontrado poucas imagens fez alguns duvidarem que ele realmente existia, mas Garage era real. Investigadores conseguiram conversar com pessoas que estiveram envolvidas na criação do jogo, confirmando sua existência. Infelizmente, eles não tinham o jogo nem acesso a nenhum dos arquivos depois que a empresa que o produziu fechou. O Japão tem leis rígidas contra a pirataria, então mesmo que alguém tivesse uma cópia disso, seria extremamente raro e teria 20 anos de idade. Eles poderiam infringir leis antipiratária ao postar isso online. Ocasionalmente, cópias do jogo apareciam em sites de leilão online, mas geralmente eram vendidas por milhares de ienes e estavam muito além do alcance da maioria dos jogadores online. Alguém queria ver esse jogo enigmático? Em 2014, um usuário do fórum HG101 comprou o jogo por 77 mil ienes e enviou aos Estados Unidos da América e depois à Austrália. E assim que ele finalmente colocou as mãos no jogo, ele o enviou para a internet. Garage ainda continuava misterioso. Afirmavam que o jogo foi inspirado por um sonho de Sakuba, e esse aspecto surreal aparecia nos diálogos. A maioria dos personagens não falava de maneira direta, se pareciam mais com as narrativas tortuosas de um sonho bizarro do que com algo que realmente aconteceria na vida real. Além disso, estava totalmente em japonês, dificultando ainda mais entender o título. Nesse ponto, porém, Sakuba já havia divulgado o trabalho online para que o mundo todo pudesse ter acesso ao seu jogo. Produzir apenas cópias limitadas não tinha sido sua intenção original, e ele ficou feliz em ver que outras pessoas queriam compartilhar aquela obra de arte. Ele começou a trabalhar com uma nova equipe de desenvolvedores para recriar Garage, já que eles não tinham os arquivos originais. Estavam começando do zero para recriar a experiência. Sakuba foi criado pela primeira vez em 1999. Em 2021, a nova versão de Garage foi lançada no Google Play e na App Store, finalmente permitindo que o público internacional experimentasse o jogo em sua totalidade. Número 8. Em 2020, o skatista 20 anos, sem ligação com gangues, foi morto em sua cozinha em Merseyside, Inglaterra. Um ataque aparentemente aleatório. Vizinhos viram os culpados fugirem numa bicicleta elétrica laranja, rastreada pela polícia por câmeras até um endereço em Seaforth, ligando o crime aos irmãos Mitchell e James Foy. Menos de uma hora antes, os Foy, ligados à gangue local, tiveram a janela quebrada por um tijolo, que achavam ser da gangue rival Kirkstone Riot Squad, ou Kirkstone Riot Squad. Em busca de vingança, os irmãos invadiram o território da Kirkstone Riot Squad, lar da família Rainsford. No caminho, James Foy postou no Snapchat um vídeo ameaçador da bicicleta elétrica laranja, legendando: "Diz para sua mãe, Pato, não use tijolos", com emojis de explosão. A casa dos Rainsford provavelmente foi alvo de um caso de identidade equivocada. Apesar dos FOIS tentarem se livrar dos celulares e membros da família tentarem encobrir o caso, dados dos celulares e imagens de câmeras de segurança os colocaram na cena do crime. Crucialmente, um contato salvou acidentalmente o story incriminador de James Foy no Snapchat, que se tornou uma peça-chave de evidência junto com mensagens do WhatsApp. Os dois irmãos foram condenados à prisão perpétua por assassinato. Outros 3 receberam sentenças por acobertar o crime. Número 7. Redes sociais têm ajudado a resolver muitos crimes. Furtos são crimes comuns comentados online, com lojas e pessoas divulgando imagens de câmeras para tentar identificar os responsáveis. Muitas vezes, essas imagens não são claras o suficiente para identificar bem o culpado.
e furtos costumam ficar sem solução em muitos lugares. Uma loja no Alabama parece ter achado a fórmula para usar redes sociais e levar ladrões à justiça. Em 16 de setembro de 2025, um grupo de pessoas entrou na B&B Pet Stop em Mobile, Alabama. O grupo andou pelos corredores por 10 minutos. Durante esse tempo, eles colocaram 2 kits de tarântula prontos para levar em seu carrinho de compras. Com a loja cheia, um do grupo distraiu um funcionário e os outros saíram do prédio. Os kits de tarântula continuavam no carrinho. Os kits traziam tudo para cuidar da aranha, inclusive a tarântula de rabo vermelho. Após perceber o ocorrido, o dono da B&B, Bill Trufant, checou as câmeras de segurança e encontrou imagens claras dos suspeitos no dia seguinte. As fotos foram postadas na página do Facebook da loja, junto com uma legenda explicando a situação, dizendo: "Alguém pode nos ajudar? Queremos saber quem são para avisar a polícia. Isso me irrita muito. Estamos tentando administrar uma loja de animais de bairro amigável. E quando as pessoas não pagam pelas mercadorias, isso torna tudo muito difícil." A postagem teve quase 200 comentários e mais de 900 compartilhamentos. Cerca de 250 mil pessoas viram a postagem no primeiro dia. Muitos dos comentários ofereceram apoio à loja e alguns conseguiram identificar as 2 mulheres nas imagens. Elas eram Raja e Talagia Johnson. Ambas foram acusadas de furto organizado no varejo e para a Raja foi a 4ª prisão nesse caso. As aranhas foram logo devolvidas à loja. Menos de 24 horas após o furto, um homem foi flagrado pelas câmeras de segurança, deixando caixas contendo as aranhas do lado de fora da loja. Seu rosto estava coberto e não se sabe se ele participou do roubo dos animais, mas as tarântulas estavam ilesas. O furto se destacou porque não foi a primeira vez que animais foram roubados da loja do B&B. Não foi a primeira vez que as redes sociais ajudaram a encontrar os responsáveis. Em 2023, B&B publicou no Facebook sobre uma mulher que entrou na loja com seus filhos. Ela levou um furão para o banheiro da loja e saiu com o animal escondido. A mulher foi encontrada no Mississippi. Um usuário do Facebook, que afirmou ser o ladrão, comentou na postagem, dizendo que tudo foi um mal-entendido. Por motivos desconhecidos, porém, o furão nunca foi devolvido. Número 6, em 2022, um simples alerta do Google ajudou a resolver o mistério de uma pintura desaparecida há mais de 30 anos. Em 1991, funcionários do Museu da Cidra, em Hereford, Inglaterra, perceberam que algo estava faltando em uma de suas paredes. O museu celebrava a história da cidra e das maçãs, exibindo várias obras de arte para ilustrá-la. Uma dessas obras era O Moinho de Cidra, de Henry Bryan Ziegler, adquirida nos anos 1980 com auxílio de uma bolsa. Um visitante oportunista entrou no museu, simplesmente tirou a pintura da parede e saiu com ela. A investigação do roubo começou imediatamente e o museu registrou o desaparecimento nos cadastros de crimes de arte, mas ainda não havia sinal da pintura. Quando Elizabeth Pemblett assumiu a direção do museu em 2016, ficou fascinada pelo Moinho de Cidra. A pintura ainda não havia sido recuperada, mas o Museu da Cidra exibia uma fotografia da obra de arte. Ela gostou tanto da pintura que a colocou como imagem de fundo em seu computador e estava determinada a trazê-la de volta para a coleção do museu. Nos 27 anos desde que havia desaparecido, não houve nenhuma novidade no caso. Como já havia se passado muito tempo, Elizabeth achou que a pintura poderia ser colocada à venda em breve. Se a obra tivesse sido roubada para uma coleção particular, era possível que os ladrões já tivessem morrido e quem herdou talvez não soubesse tratar-se de propriedade roubada. Os ladrões originais também podiam ter se cansado da obra de arte ou precisado de dinheiro, podendo vendê-la, certa de que ninguém mais a procurava. Elizabeth criou um alerta no Google para receber e-mails sempre que aparecesse um leilão com a palavra cidra na descrição. Sem surpresa, isso gerou muitos e-mails, a maioria sem relação com a pintura desaparecida. Mas em maio de 2022, Elizabeth recebeu um e-mail que parecia promissor. Enquanto muitos outros e-mails ficaram sem ser lidos, ela decidiu que esse precisava ser investigado mais a fundo.
Depois de clicar no site do leilão, Elizabeth se deparou com a mesma imagem que usava como plano de fundo do computador. O leilão ocorreria em 2 semanas, então Elizabeth agiu rápido e chamou a polícia para recuperar a obra de arte roubada. O Museu da Cidra ainda tinha toda a documentação comprovando que eram os legítimos proprietários do moinho de cidra, e a pintura acabou sendo devolvida. A pintura não parecia muito danificada, mas precisava de conservação antes de ser exibida novamente. Agora, ela está em exibição atrás de um vidro reforçado e protegida por um sistema de alarme. Número 5. Christine Robinson, professora brilhante e extrovertida, foi brutalmente atacada em seu alojamento de safari na África do Sul em 2014. Só com a investigação online de sua sobrinha, que morava em outro continente, o caso foi resolvido. Quase uma década depois, Christine era uma professora britânica que viajava pelo mundo como parte de sua carreira. Ela havia lecionado em Moscou e no Kuwait, entre outros lugares. Ao se casar com um piloto aposentado da Royal Air Force, aos 40 anos, ela se mudou para a África do Sul. O casal era dono de um alojamento de safari, que Cristina continuou administrando depois que seu marido faleceu. Cristina estava no processo de vender o negócio em 2014. Ela tinha reunião sobre a venda em 30 de julho, mas não pôde ir. Os visitantes da pousada logo descobriram por que o corpo dela foi encontrado enrolado em um edredom com sinais óbvios de trauma. Enquanto a família de Christine no Reino Unido era contatada, os funcionários da pousada foram reunidos para informá-los sobre o ataque a Christine. Uma pessoa estava desaparecida, porém um jardineiro chamado Andrea Mbayaro. A polícia logo descobriu que o colega de trabalho havia dado uma carona para Mbayaro até a fronteira com o Zimbábue. De acordo com o colega de trabalho, Mbayaro estava ao telefone durante a viagem e confessou ter tirado a vida de uma mulher branca. O nativo do Zimbábue logo se tornou o principal suspeito da polícia, mas extraditá-lo do Zimbábue se mostrou difícil no Reino Unido. Leanne, sobrinha de Christine, esperava por justiça. Ela era muito próxima da tia, conversava com ela toda semana por telefone e trocava inúmeros e-mails. Por meio desses e-mails, Christine havia falado sobre muitos de seus funcionários, mas Mbayaro nunca foi mencionada. O caso se arrastou e esfriou. Leanne decidiu assumir a investigação por conta própria. Ela descobriu que Mbayaro usava outro nome nas redes sociais e havia retornado à África do Sul. Ele até tinha se cadastrado em aplicativos de namoro. Ela entrou em contato com ele por meio desses aplicativos usando um nome falso. Ela fingiu ser comissária de bordo para justificar não estar sempre disponível para contato. Mas o elogiava e mantinha sua atenção. Em um certo momento, Leanne conseguiu marcar um encontro falso e envolveu a polícia da África do Sul para tentar montar uma operação de flagrante. Por algum motivo, a operação fracassou e Mbayaro parou de entrar em contato com Leanne. Embora sua investigação inicial de crimes online não tenha dado certo, Leanne continuou buscando justiça para sua tia. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido havia incentivado Leanne a não postar nada sobre o caso na internet. Após anos sem avanços, Leanne publicou no Facebook o nome e a foto de Mbayaro, acusando-o de tirar a vida de Christine. A postagem viralizou nas redes sociais e foi compartilhada por um ativista da Action Society na África do Sul. Foi o impulso que o caso de Christine precisava. Uma mulher na África do Sul reconheceu a foto de Mbayaro. Ele trabalhava e morava na propriedade dela. A mulher entrou em contato com a Action Society, que trabalhou com a polícia para finalmente prender o criminoso. Foi considerado culpado em 2022 e recebeu 2 prisões perpétuas pelo crime. Segundo Leanne, ele pode conseguir liberdade condicional após 22 anos. Número 4. Muitas vezes, todas as informações para solucionar um mistério já estão na internet. Basta uma pessoa dedicada procurando as palavras-chave certas para juntar tudo. Foi isso que aconteceu quando um professor pesquisando a história local se deparou com um mistério de séculos no interior do Japão. Nick Russell é professor britânico que mora na ilha Teba, Japão. Logo após mudar-se para a ilha, ele pesquisou a história local e buscou navios estrangeiros na internet. A
pesquisa trouxe resultados sobre um navio misterioso que havia sido avistado na costa da ilha em 1830. A história veio do relato de um samurai que foi instruído a escrever sobre a investigação do navio. Nesse ponto da história, o Japão estava isolado do resto do mundo há cerca de 200 anos. O Shogun ordenou que qualquer navio estrangeiro fosse atacado e marinheiros que desembarcassem fossem capturados ou mortos. Quando o misterioso navio estrangeiro apareceu, os comandantes e samurais não abriram fogo imediatamente. O escritor foi enviado para investigar o navio disfarçado de pescador. Ele relatou sobre marinheiros que não pareciam com fome, mas eram claramente estrangeiros. À medida que mais samurais eram enviados para investigar, uma imagem mais clara dos homens foi se formando. Eles pareciam estar de bom humor, mas pediram água e lenha. Eles não falavam japonês e toda a comunicação precisava ser feita por gestos. O samurai explicou que eles precisavam partir. Disseram que se os homens não saíssem, disparariam balas de canhão na embarcação. O samurai teria que recorrer à violência, abrindo fogo quando os homens ainda não partissem. Se alguém foi atingido ou não ficou claro, mas os marinheiros estrangeiros acabaram fugindo do local. A única pista sobre a identidade do navio era que parecia britânico, o que irritou o comandante samurai. Por quase 200 anos, a identidade do navio permaneceu um mistério. Era um mistério que Nick queria desvendar, trabalhando com um grupo que traduzia manuscritos. Ele reuniu todos os detalhes disponíveis do relato do samurai. Ele achava que era um navio baleeiro, pois alguns detalhes coincidiam, mas outros indicavam outra origem. Nick suspeitou que o navio sofreu um motim e pesquisou no Google sobre o motim de 1829. Desta vez, ele descobriu que o Brigadier Cypress era um navio britânico que atuava na costa da Austrália em 1829. Ele transportava condenados para Macquarie Harbour, quando prisioneiros se rebelaram e tomaram a embarcação. Quem não participou do motim foi obrigado a deixar o navio. Os condenados seguiram navegando. William Swallow era o único com experiência em navegação e se tornou o responsável. Ele levou o navio por ilhas no Pacífico, onde alguns homens foram deixados, e depois seguiu para o norte. O Cypress acabou sendo afundado na China, onde os marinheiros restantes alegaram que eram náufragos de outro navio. Eles retornaram à Inglaterra, mas, no caminho, um dos homens que havia sido deixado para trás confessou. A notícia foi enviada para Londres e os sobreviventes do Cypress foram presos. No julgamento, Swallow disse ter visitado o Japão, história considerada ridícula na época. Durante anos, isso foi considerado nada além de uma invenção, até que o relato dos samurais foi ligado ao Cypress. Número 3. Paul Murdoch, como muitos jovens, compartilhava sua vida pelo Snapchat. E tragicamente, um vídeo compartilhado em 7 de junho de 2020 e um pouco antes do ataque a ele e sua mãe Maggie, registrou a voz do futuro acusado. O pai de Paul, Alex Murdoch, vinha de uma família jurídica de destaque na Carolina do Sul, apesar de uma vida aparentemente bem-sucedida como advogado. Ele lutava secretamente com problemas relacionados a medicamentos controlados e vinha roubando grandes quantias de dinheiro de seu escritório e de clientes há anos. Os crimes financeiros foram descobertos antes dos assassinatos. Alex, Paul e Maggie estavam na propriedade de caça da família. Maggie, que estava hesitante em ir, foi encorajada por uma amiga. Alex afirmou que saiu naquela noite para visitar sua mãe com Alzheimer. Ao voltar, ele disse ter achado os corpos de Paul e Maggie mortos, a tiros com 2 armas perto dos canis. A polícia apontou que o ataque foi às 20 horas 49 minutos 59 segundos, o momento da última atividade telefônica de Paul. Murdoch ligou para o 190 às 22 horas e 7. O Snapchat de Paul, gravado 5 minutos antes do ataque, colocou Alex, Maggie e Paul nos canis, pouco antes do horário da morte, contradizendo o relato de Alex sobre ter visitado sua mãe no tribunal. Alex disse que estava cochilando e mentiu para a polícia por paranoia causada pelo remédio para a dor.
Mas isso não explicou por que ele não ouviu os tiros. Um vídeo do Snapchat gravado mais cedo mostrou Murdaugh com roupa diferente da que usava nas imagens limpas da câmera corporal da polícia. Apesar de afirmar que tocou nos corpos para verificar o pulso, os vídeos do Snapchat de Paul foram provas cruciais. Murdaugh acabou sendo acusado, considerado culpado por um júri e condenado à prisão perpétua pelos assassinatos de sua esposa e de seu filho. Número 2. Um dos mistérios mais estranhos parcialmente resolvidos pela internet é um problema matemático que intriga especialistas há anos. O que tornou essa solução ainda mais estranha foi o local exato da internet onde ela foi encontrada. Superpermutações são um conceito interessante da matemática. Uma permutação é uma forma de organizar um conjunto de itens. Por exemplo, as permutações de A e B são AB e BA. Uma superpermutação é uma sequência que inclui todas as permutações de um conjunto. A superpermutação de A e B é ABBA, unindo as duas permutações. Há um jeito mais curto de fazer isso. ABA inclui todas as permutações, com o B sendo usado tanto para a primeira quanto para a segunda. Essa é a segunda permutação. A superpermutação para dois itens é simples, mas complica rapidamente com conjuntos maiores. O número de permutações aumenta exponencialmente, o que significa que a superpermutação pode ficar muito longa, muito rápido. Durante muito tempo, matemáticos acreditaram ter uma fórmula para calcular o comprimento de uma superpermutação para qualquer conjunto. A fórmula usava fatoriais, representados na notação matemática com um ponto de exclamação. 1 fatorial mais 2 fatorial mais 3 fatorial até n fatorial, sendo n o número do conjunto. A quantidade total de itens em um conjunto gera a superpermutação mais curta possível para 5 objetos. Isso seria 1 mais 2 mais 6 mais 24 mais 120, que é igual a 153. Mas em 2014, um estudo mostrou que o algoritmo falhava com conjuntos de mais de 5 itens. O estudo encontrou uma superpermutação para 6 itens, que era uma a menos do que o algoritmo sugeria. Isso mostrava que o problema matemático importante era um mistério. Novamente, os pesquisadores começaram a tentar resolver esse enigma. E foi descoberto que a falha não ocorria apenas para n igual a 6, mas para qualquer número maior. Essas superpermutações podiam ser obtidas por outros métodos, como o experimento mental do caixeiro viajante ou computadores testando todas as opções. Mas, embora estimativas para uma nova fórmula pudessem ser feitas, não era possível encontrar nada mais concreto. Em 2018, o matemático Robin Houston se deparou com uma postagem em um blog que parecia resolver parcialmente o mistério. Houston foi o primeiro a lhe provar que o algoritmo estava errado. Ele pesquisava na internet sobre superpermutações. O post do blog era de 2013. Quando se pensava que o mistério estava resolvido, tratava-se da solução de um problema. Postado anonimamente em um fórum de anime, no 4chan, o usuário discutia o anime A Melancolia de Haruhi Suzumiya, que aborda viagem no tempo. Os episódios da primeira temporada, de 14 episódios, foram transmitidos em ordem não cronológica, e essa ordem foi alterada em transmissões posteriores e lançamentos domésticos. Usuários debatiam como ver a primeira temporada e alguém perguntou quantos episódios seriam necessários para assistir a todas as ordens possíveis. Considerando quantas permutações possíveis existem para um conjunto de 14 itens, uma superpermutação obviamente seria enorme. Mas logo após a pergunta original, outro usuário anônimo postou uma resposta. Eles mostraram uma demonstração que, em notação matemática, seria n fatorial mais n1 fatorial, n2 fatorial e n3. Anos depois, ao redescobrirem a postagem, matemáticos perceberam que era a melhor estimativa de limite inferior para o problema da superpermutação. A demonstração parecia correta, e embora eles não pudessem ter certeza de que essa seria definitivamente a solução correta, sabiam que a superpermutação não poderia ser mais curta do que isso.
Um autor de ficção científica e matemático amador criou o limite superior, que é quase exatamente o mesmo que a equação para o limite inferior, mas com um ponto de exclamação adicional, N3. Ao responder à pergunta do usuário do 4chan, levaria cerca de 4 milhões de anos para assistir a todas as permutações possíveis de Haruhi Suzumiya. Enquanto isso, os matemáticos ainda estão tentando descobrir se conseguem fazer com que a fórmula para os limites superior e inferior da solução se feche. Finalmente, resolvendo de vez o mistério matemático. Número 1. Em março de 2014, Uday Raj Singh, um gerente de banco aposentado de 69 anos, foi fatalmente atacado por uma gangue durante a tentativa de venda de um colar antigo de ouro e diamantes. Apesar dos avisos de sua esposa Sushila, Uday convidou 6 homens que pareciam criminosos para dentro de sua casa na Índia. Os homens atacaram o casal com faca. Depois que o colar foi mostrado, os gritos de Sushila alertaram os vizinhos e a polícia que estavam por perto. A maioria dos 7 integrantes da gangue, incluindo um olheiro, foi rapidamente capturada, mas Uday já havia falecido. Um dos líderes do grupo era Madhu, de 27 anos, formado em administração, que estava profundamente endividado devido ao fracasso de seu negócio financeiro e viu no anúncio do colar na internet uma saída para seus problemas. Madhu e seus cúmplices foram libertados sob fiança em 2017, mas Madhu sumiu e o caso esfriou após o fim das pistas. A investigação foi reiniciada em 2022, depois que a irmã de um dos cúmplices condenados de Madhu pressionou a polícia a retomar as buscas. A polícia rastreou o Facebook da namorada de Madhu e descobriu que ele usava nome falso em outra cidade e trabalhava em um banco. Uma selfie postada pela namorada com Madhu em um shopping fez a polícia monitorá-la. Em maio de 2022, 5 anos após desaparecer, Madhu foi capturado e condenado à prisão perpétua. Obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, cliquem em curtir. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos e até o próximo vídeo.